Galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está muito bem. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de Geografia, tá? A gente ficou aí uma semana sem aula de Geografia, mas agora nós vamos retomar, vamos iniciar o 6º capítulo da disciplina. Começa lá na página 188. Vamos fazer a introdução do capítulo. Vamos começar a falar sobre aonde estou, né? Ali nas páginas 190 e 191. Depois tem um texto para vocês fazerem a leitura e depois a interpretação de texto. E por último, um texto falando sobre as diferentes maneiras de se localizar, né? Vamos falar sobre essas maneiras. Então vamos começar lá na página 188 e 189. Nessa aula a gente vai trabalhar até a página 196, da 188 até 196. Então vamos lá. O título desse 6º capítulo é O Geógrafo e a Geografia. Então, ali temos duas imagens, né? Uma grande e uma pequena. A primeira diz assim: Os caçadores na neve, a volta dos caçadores, de Pieter Bruegel, o velho, 1565, olhos sobre madeira. E a segunda, Mulheres voltam para casa no pôr do sol. Olha que são imagens antigas, né? 1800, meu Deus, já faz 2 séculos. Jesus amado, faz muito tempo, faz mais de 200 anos, faz mais ou menos 200 anos, né? Mas não faz. Então, essas imagens estão retratando ali os caçadores voltando para casa. Mas naquela época, será que existia GPS igual existe hoje em dia? Não, né? Naquela época era outra maneira. Como que eles sabiam voltar para casa? Mesmas coisas essas mulheres, como que elas sabiam voltar para casa se não tinha GPS, não tinha aquele aplicativo de localização? Hoje em dia, se você quer ir num lugar, é só você colocar lá no Google Maps ou no Waze, né? E pelo celular mesmo você vai. Antigamente você ainda tinha que comprar um aparelho, né? Que chamava GPS mesmo e colocar no carro. Hoje em dia, o teu próprio celular já te leva onde você quer. É só baixar o aplicativo, que é o aplicativo que os Uber usam bastante, né? Então vamos lá para começar. Observe as imagens, que elementos mais chamam a sua atenção, toda essa parte da oralidade, da reflexão, da análise, você vai fazer aí na sua casa, tá? Número 3. Na pintura, temos uma paisagem com muita neve e na estampa da xilogravura, uma paisagem com matas. Que elementos você usaria para se localizar na neve e na mata? Bom, a neve, ela pode deixar pegadas, certo? Mas se estiver nevando, logo as pegadas vão ser escondidas. Então eu não sei o que eu faria para me locomover, para me achar na neve. Agora, na mata ali, eu acho que já fica um pouco mais fácil, porque tem uma árvore diferente da outra, às vezes já tem um carreirinho ali feito, né? Então já fica um pouquinho mais fácil. Você vai registrar lá a sua opinião, a sua resposta, tá? Que é uma resposta pessoal. Número 4. Você consegue imaginar para onde os homens e as mulheres dessas imagens estão indo? Essas pessoas estão voltando de algum lugar? Como elas se localizaram para voltar? Então, a legenda da imagem já diz que elas estão voltando de uma caça e voltando, ali não fala para onde elas foram, né? Mas elas estão voltando de algum lugar. E aquela mesma pergunta ele faz para você. Como você acha que ela soube voltar para casa? Como você acha que os caçadores souberam voltar para casa? Você vai escrever sua opinião ali no número 4. Vamos agora lá na página 190 e 191. Aonde estou? Nessa aula você vai refletir sobre o que significa estar perdido. Você já se perdeu alguma vez? Alguém da sua família já se perdeu? Você tem essa experiência? Como foi? Se você não se perdeu ainda, vou dar um tempinho aí para você perguntar para sua família, para quem está aí perto de você, se já se perdeu alguma vez, e ela vai contar aí rapidinho como é que foi, tá? Muito bem, acredito que muitas respostas foram não, outras foram sim, né? Depende aí da experiência de cada família. Então, ali na página 190, é que aqui a luz tá batendo, tá difícil para me enxergar. Na página 190, vai ter um labirinto e algumas questões, tá? Essa atividade aqui, ela é totalmente oral. Você vai ler a pergunta e vai localizar lá na imagem. Vão precisar circular algumas coisas que está pedindo lá na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Por exemplo, você sabe o que é um labirinto? Você acha que a menina está perdida? A menina está lá no final do labirinto, né? Letra B. Como a menina fará para sair do labirinto? Isso será fácil ou difícil? O que
dentro do labirinto poderia facilitar a sua saída? Que instrumentos ajudariam ela a sair de lá? Né? Então ali é um labirinto que tem vários objetos, tem umas plantinhas, tem um jornal, tem um dado, tem uma raquete, tem um poste, tem uma caixa. Então ali fica bem fácil dela descobrir por onde ela já passou, porque cada lugar que ela já passou tem um objeto. Então se ela chegar naquele objeto novamente, significa que ali ela já foi, então ela pode ir para outro lugar, fica um pouquinho mais fácil, tá? Então essa atividade aqui você vai fazer sozinho. Você vai pegar e vai fazer a leitura das questões A, B, C e D e vai fazer o que se pede lá na imagem da página 180, tá? Na página 191, e tem um textinho ali falando sobre conhecendo um lugar, como conhecer um lugar. Então, a gente tem a nossa visão, né? Nenhum dos nossos alunos tem problema de visão que não enxerga nada, né? Que é cego. Todos nós temos a visão, então. E ele é um sentido muito importante para nós. Então, quando a gente chega em algum lugar, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente observa o lugar, a gente, né, quer conhecer aquele lugar através das imagens que ele tem, das suas peculiaridades, das suas características. A gente vê como é a construção, a gente enxerga a cor, a gente enxerga como é a janela, a gente enxerga como é o piso, a gente enxerga os móveis, a gente consegue ver várias coisas, né? Principalmente se você vai num lugar diferente. Se você vai num lugar diferente, você ainda tem mais curiosidade de ver as coisas que estão naquele lugar. Esses dias eu fui numa clínica bem chique lá no centro com a minha mãe e o piso dela era de mármore. Eu fiquei chocada com aquele piso, eu fiquei só reparando naquele piso. Foi a primeira coisa que eu reparei. Meu Deus, que piso mais lindo. Tudo era lindo lá, mas o piso me chamou muita atenção. E como que eu cheguei a essa conclusão? Pela minha visão. Mesma coisa você, quando você for em algum lugar, procure observar os pontos de referência que esse lugar tem. Se for um mercado, se for uma padaria, se for uma escola, se for a casa da sua avó, procure analisar o caminho que você faz, o trajeto que você faz, para que você possa, se um dia acontecer de você ficar perdido, você saiba mais ou menos a localização. Por exemplo, para ir para a casa da minha avó, eu tenho que sair da minha cidade para ir para outra cidade. Então, né, eu pego lá um caminho de estrada de chão, tem muitas chácaras para mim ir até lá, depois eu pego uma BR de asfalto bem movimentada, depois eu entro por dentro da cidade de Araucária até conseguir chegar na casa da minha avó. Então, muitos pontos de referência para mim. E quando você vai na casa da sua avó, da sua tia, do seu pai, da sua mãe, que pontos de referência você lembra desse caminho que você faz e também do lugar que você chega? É sobre isso que está falando aquele pequeno texto. Vai ter uma atividade ali, a número 1 e a número 2 vocês vão conseguir fazer sozinho, ok? Só fazer a leitura. A número 3 é uma questão oral, né? Uma questão pessoal de cada um. A número 4 ali é sobre isso que a prof acabou de falar. Você vai escrever ali o que pede. Por exemplo, quando vou à casa da minha avó, um dos pontos de referência é A. Quando você vai para a casa da sua avó, você passa por algum ponto de referência? Quando eu vou para a casa da minha avó, eu passo pela padaria. Quando eu vou para a casa da minha avó, eu passo pelo supermercado Condor. Quando eu vou para a casa da minha avó, eu passo pela escola Participação. Quando você vai para a casa da sua avó, por onde você passa? Um dos pontos de referência é... Se você não tem vó, se você não tem vô, você pode colocar a casa da tia, pode colocar a casa do irmão, pode colocar a casa do tio, tá? Do primo, pode ser qualquer casa ali. Sempre que vou à padaria, uso como ponto de referência a quando você vai à padaria, ou se você não vai à padaria, mas vai ao supermercado. Tem algum ponto de referência que te chama atenção? Pode ser uma casa diferente, pode ser uma árvore, pode ser uma lombada, pode ser um barzinho. Tem alguma coisa que te chama atenção? Você vai colocar lá na número 4 da 191. Tá bom? Na página 192 e 193, tem ali um texto que eu acho muito bacana que vocês façam a leitura dele com a família de vocês, porque ele dá ali algumas informações de um acontecimento que aconteceu, né? O nome é O que fazer quando a gente se perde. Então, ele vai contar um acontecimento e ali é na visão de uma criança. Então, ele vai representar através dessas palavras alguns sentimentos que ele sentiu também, tá? Então, vai ser bem legal você fazer a leitura desse texto com a sua família e daí logo em seguida fazer ali a interpretação dele. Por exemplo, lá na número 3. Releia esse trecho do depoimento e faça o que se pede. Mas, ao chegarmos lá, o passeio se transformou num baita pesadelo. Quem passou por esse pesadelo? Vai colocar o nome da personagem do texto. Letra B. Explique por que o passeio se transformou em um pesadelo.
quando vocês lerem ali, vocês vão entender que ela acabou se perdendo dentro de um parque, que ela estava indo no passeio da escola, tá? Então, vocês vão colocar ali como suas palavrinhas, mas tá bem facinho e seria muito bacana se você fizesse a leitura desse texto através, né, da sua família, através do apoio da sua família. Também porque é um assunto interessante para se falar em família. Toda mãe e pai o que mais quer é conseguir proteger o filho. É conseguir proteger o filho de tudo. É isso que o pai e a mãe mais quer. É colocar ali no colo e proteger de tudo. De doença, de acidentes, de imprevistos. Então falar sobre isso dentro de casa é uma ótima maneira de prevenir que isso aconteça. Então é preciso que vocês falem. E se um dia acontecer? Claro, a gente vai cuidar para que não aconteça, nunca, misericórdia. Mas e se um dia acontecer? O que eu devo fazer? A quem eu devo recorrer? Como eu devo agir? Você deve perguntar isso para os seus pais e isso deve ser uma dúvida que seus pais vão te ajudar a esclarecer aí como família, como responsáveis por você, ok? Lá na página 194 e 195, meus amores, também tem mais um texto para vocês lerem. Estão falando sobre as diferentes maneiras de se localizar, tá? Então, o prof vai dar aqui uma breve introdução sobre o que o texto fala, mas isso não significa que você não deve fazer a leitura, tá? Você deve fazer sim a leitura. Então, o texto está falando ali de algumas maneiras de se localizar antigamente, tá? E também atualmente, que vocês vão ver ali que isso vai se desenvolvendo, vai evoluindo ao longo do tempo, como a prof disse, que antigamente não tinha e hoje em dia tem o GPS que tem até mesmo no celular, né? Então ali ele fala como isso sempre foi importante, porque assim, muito antigamente as pessoas já tinham casas, né? Já tinham moradia, já tinha ali um lugar fixo. Algumas culturas não, mas a maioria das pessoas já tinha um lugar fixo para morar, tá? Para fazer a sua moradia, a sua casa. Mas muitas coisas não tinha dentro de casa, então tinha que sair de casa para ir buscar essas coisas, alimentos, mantimentos, água potável que dê para beber, né? Coisas assim, eles tinham que sair de casa para buscar. Às vezes tinham que fazer caminhadas longas para buscar. Como que eles sabiam voltar para casa, né? Eles tinham muitas técnicas, muitas técnicas. Eu vou citar aqui uma técnica mais antiga que o meu pai fazia. Sei que não tem muito a ver com localização, mas tem a ver com você saber que horário que tá para voltar para casa, para saber se é perto do almoço. Então assim, o nascer do sol, ele nasce no leste e se põe no oeste, né? Se não me engano, é isso. Então ali, eles contavam por meio de dedos. Ele olhava assim, já faz 2 dedos que o sol nasceu. Então, 8 horas. Já faz 4 dedos que o sol nasceu. Meio-dia. Eu não sei qual que era a medida certa, mas eles contavam assim com os dedinhos, colocavam assim a mão certinho no horizonte e a altura que estava o sol e sabia mais ou menos que horas eram. Não sabia exatamente, como hoje em dia a gente tem um relógio, mas eles já sabiam, porque antigamente não era todo mundo que tinha um relógio. Tinha gente que ia para cedo para trabalhar na roça e não tinha relógio para ver a hora. Então eles usavam essa técnica para conseguir ver mais ou menos se já era a hora do almoço ou se era mais ou menos a hora de ir embora, ok? Mas antigamente era usado bússola com os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais mesmo? Norte, sul, leste, oeste, né? São os 4. Existia... quem lembra da história do Joãozinho e Maria? O que Joãozinho e Maria deixava pelo caminho para saber voltar para casa? Eles deixavam migalhinhas de pão, né? Tá certo que na história o passarinho comeu, mas isso também é uma técnica de você saber se localizar e voltar para onde você quer. Então ali eles podiam ter feito com pedrinhas, podiam ter feito com papelzinho, com folhas de árvores diferentes, né? Eles podiam ter feito diversas maneiras. Quem aí já foi numa festa de aniversário, ou no casamento, alguma coisa que era longe e daí no caminho viu algumas fitas, normalmente de TNT amarrada em árvore, amarrada em poste, daí a pessoa fala assim, olha, se você se perder, siga as faixas vermelhas, siga as faixas rosas que estão amarradas nas árvores, nos postes. Isso também é uma maneira de se localizar, porque ele sabe que se seguir aquela cor ele vai chegar em algum lugar. Então antigamente eles usavam muitas técnicas, tanto para se localizar quanto para registrar essa localização, e é isso que vocês vão ver ali no texto de 194 e 195. Concluir aqui, porque senão eu fico falando, a aula fica muito longa, tá bom? E depois que vocês fazerem a leitura lá na página 194 e 195, vão ter ali algumas questões, na verdade são só 2 questões, tá? Daí vai ter uma atividade com material de apoio, já vou explicar para vocês.
Vão ser 2 questões que vocês vão precisar responder, que é mais ou menos sobre o texto. E a número 3, que a prof vai explicar aqui agora, que vai precisar do material de apoio. Ó, preste atenção. Deixa eu arrumar o celular aqui. Aí. Max registrou um trajeto para chegar a um tesouro, mas se esqueceu de alguns elementos. Siga as instruções e ajude-o a completar o registro. Destaque os adesivos da folha 7 do material de apoio e cole-as no lugar correto. Então, ó, ali ele vai dar algumas dicas, presta atenção. 10 passos e cheguei à árvore. Depois dei mais 5 passos e cheguei à casa sem portas que ficava próximo ao lago. Caminhei um pouco mais e tomei um sorvete em um lugar próximo ao tesouro. Então essas foram as dicas ali por meio de passos. Ele contou os seus passos até chegar no lugar desejado, que era o caminho. Então a folha 7 é essa daqui. Vão ter aqui alguns adesivos, são 3. A casa, o carrinho de sorvete e a árvore, vocês têm que colocar eles em ordem ali, tá? Então, o que acontece primeiro? O que acontece depois? O que acontece depois? Até chegar no tesouro, tá bom? Pessoal, na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Na próxima aula a gente vai continuar juntos, novamente em geografia. Qualquer dúvida, não esqueçam de me perguntar, tá? Enviem lá as fotos das páginas que vocês fizeram atividades, para que a prof possa ter conhecimento da sua realização aí em casa, tá bom? A prof agradece que você tenha ficado até o final do vídeo, tá? Beijinho! Tchau, tchau!